A jornada alquímica mental da alma. Se imaginarmos que a alma é a centelha divina, a luz interior, força, amor, entre os diversos nomes já atribuídos a ela, envolvida por uma estrutura de natureza mental, poderíamos compará-la a um ovo, a gema representando a essência espiritual, envolta pela clara, que simbolizaria o corpo ou a grade mental. Segundo a descrição da Gênese bíblica, fomos criados pelo amor e pela mente do Espírito de Deus. Criados puros, como essência ou energia primordial, e simples em nossa constituição mental. Assim, a consciência seria a transparência dessa luz interior. Como no princípio nosso corpo mental e espiritual era desprovido de falsos pensamentos ou ideias de teor ilusório e negativo, isto em relação à natureza harmônica do universo, podemos entender que, ao comermos o fruto da árvore do conhecimento, fruto este de origem mental, passamos a absorver o que seria ilusório ou dissonante em relação a esta harmonia, e com isso sujamos nossas vestes mentais e espirituais. Com essa impregnação ilusória, formou-se o chamado ego. Ao compreendermos o lado negativo das formas pensamento, percebemos que nos tornamos inaptos a permanecer no chamado paraíso. Isso porque, neste reino de perfeição, um ser iludido e repleto de pensamentos equivocados perde sua pureza mental e, por consequência, desconecta-se da consciência da fonte criadora divina, por simples falta de afinidade vibracional. Assim, fomos convidados a expurgar os efeitos desse fruto proibido nas esferas do mundo material e densificado, iniciando um processo de experimentação da própria atmosfera mental, agora de natureza ilusória e egoísta, devido à absorção de conceitos maliciosos ou desalinhados com a ordem perfeita e harmônica do universo, estruturado e manifestado por Deus, ou pela consciência do princípio inteligente universal, como alguns preferem chamar nos meios filosóficos. Como o Espírito de Deus é a consciência mais elevada e a fonte deste manancial de amor mais puro que permeia o universo, podemos compreender que, por mero descuido, ou, como muitos preferem interpretar, por sugestão da serpente, de Lúcifer ou da tentação, passamos a vivenciar no plano terrestre uma espécie de expiação da nossa atmosfera mental. Nosso nível de consciência ou de clareza mental foi drasticamente rebaixado, e, como co-criadores, passamos a plasmar os frutos de nossas próprias criações mentais, que moldam a atmosfera que nos cerca. Por essa visão relativamente simples, podemos entender que somos, em essência, seres puros, mergulhados em mundos densos e inferiores em razão da aquisição de ideias equivocadas. Nossa grade mental foi manchada, ou, como diz a Bíblia, nossas vestes foram sujas. Somos então convidados a um exílio na Terra ou em mundos e dimensões específicas, que servem como moradas e planos de experimentação dessa atmosfera mental. A célebre frase de Jesus, "Na casa de meu Pai há muitas moradas", passa a fazer total sentido dentro dessa visão. As cristalizações mentais de natureza desarmônica geram pensamentos e emoções com frequência vibratória equivalente e, por isso, são as responsáveis pela distorção de nossa luz essencial, tal qual a luz passando por um cristal ou prisma que a desassocia. Assim como num projetor de cinema, onde a luz atravessa a película com imagens gravadas, que simbolizariam a mente, o sentimento que parte de nosso interior, originalmente harmônico, é distorcido ao passar pelo corpo mental. Daí surgem as chamadas vibrações negativas ou de baixa frequência, que alteram o campo energético e vibracional. Essas vibrações se propagam infinitamente, como ensina a física quântica. Dizemos, então, que o pensamento cria e plasma as formas no exterior, inclusive nos corpos sutis do chamado perispírito, que seria a camada mental mais sutil e menos densa que envolve nosso espírito, cuja densidade depende das estruturas cristalizadas nesta grade mental de natureza holográfica, sendo este conjunto composto de camadas sobrepostas, estruturadas pelas formas pensamento plasmadas e gravadas nos corpos sutis da alma. Já a alma seria a estrutura deste conjunto, que poderíamos comparar a uma cebola com suas camadas sobrepostas, onde a casca seria o corpo somático ou biológico. Assim,
Por atrito e indução, essas formas alteram o fluxo de energia que provém do núcleo espiritual e, ao passar por estas camadas, no caso de um espírito encarnado, passam pelo corpo, onde percebemos os efeitos dessas vibrações como sendo as emoções, podendo estas até influenciarem em nossa saúde, em nossa estabilidade física, gerando inclusive alterações no fluxo energético do nosso veículo biológico. Assim como no caso dos seres que estão usando este veículo físico, que por sua vez tem também um aparelhamento mental, as emanações vibracionais interferem em nossa mente e, por consequência, temos os desequilíbrios ou as sensações salutares, caso essa energia flua sem tanta mácula. Assim, as doenças psicossomáticas podem ser também de natureza espiritual. Dentro dessa linha de raciocínio, podemos também compreender que o inverso é possível. Estamos imersos num universo maior e coexistimos com outros universos individuais, interagindo mutuamente. Essa interação, em via de mão dupla, afeta-nos energeticamente e vibracionalmente, tanto no aspecto harmonizador quanto no aspecto desarmonizador. Assim, de forma simples, podemos entender o verdadeiro significado do que chamamos de pecado, ou do que classificamos como sendo o aliciamento de nossa mente no que chamamos de mal, negativo ou malícia, e das emoções desarmonizadoras. Todas são resultantes da passagem de uma fonte de luz pura, mas ao passarem por uma mente iludida, ou por esta grade mental cheias de cristalizações de teor desarmônico, se manifesta em forma de vibrações que distorcem a percepção da realidade. Logo, podemos entender que esta luz ou energia pura, que flui da nossa essência espiritual seriam os sentimentos puros, e pelo processo de manifestação dos mesmos pelo que chamamos de vontade, ao passarem por estas vestes mentais, ou por esta grade de pensamentos, são maculados e alterados, dependendo da estrutura das formas ali gravadas. Assim esta energia é distorcida ao fluir rumo ao mundo exterior ou até mesmo, passando pelo nosso corpo físico, que no exemplo do ovo, seria a casca, isto no caso do ser espiritual encarnado. Assim, tanto o pecado quanto o mal são, em essência, criações mentais ilusórias que, diante da natureza harmônica do universo, são irrealidades transitórias, diante de uma consciência em processo de alquimia e depuração mental, e consequente elevação de consciência. Ao passarmos pelo processo de alquimia mental e espiritual, por meio da experimentação da nossa própria atmosfera mental, vamos dissolvendo as criações ilusórias e clareando nosso corpo mental. Esse processo naturalmente eleva nosso nível de consciência, aumenta a lucidez e libera sem tanta interferência o que provém de nossa essência com mais pureza, a energia divina que reside no interior de cada ser. Somos, em essência, espíritos divinos mergulhados em um sono entorpecedor e aprisionador. O ego se manifesta como um muro mental, edificado com cristalizações ou tijolos, que impedem a manifestação plena de nossa natureza divina. Para concluir e fundamentar essa linha de raciocínio, mas ainda dentro de uma visão filosófica e religiosa, vemos no Apocalipse que os espíritos salvos se apresentam diante do Cordeiro com as vestes limpas, ou seja, com a mente purificada e realinhada. Assim, compreendemos que a salvação é, na verdade, a salvação de nós mesmos, do nosso egoísmo, que é a expressão distorcida gerada pela ação do chamado muro do ego. A parábola do filho pródigo resume esse processo de forma simbólica, tornando-o mais acessível àqueles que ainda não têm uma visão mais espiritualizada da doutrina de Cristo ou de outras crenças que, de alguma forma, tentam explicar esse mesmo processo de depuração da alma, ou de evolução espiritual, como alguns a denominam. Pessoalmente, prefiro o termo despertar e iluminar, o retorno consciente da criatura à reconexão com a mente do Criador ou com a consciência divina, o chamado religare, e que fundamenta o sentido da palavra religião. Um processo que não exige intelectualização, mas sim aquisição de inteligência, inclusive a chamada inteligência emocional, onde a mente se integra e se submete à sua realidade essencial, deixando fluir o seu sentimento mais puro, sem distorcê-lo, reprimi-lo ou alterá-lo de forma condicionada pelo ego, que nada mais é do que esta grade mental que precisa ser limpa e realinhada. Inevitavelmente isto exige a conscientização da nossa verdadeira natureza divina e da nossa constituição mental e espiritual, entendida como um todo.
Conectados à mente suprema ou às esferas superiores, a busca pelo conhecimento exterior perde importância, pois da fonte divina emana não apenas o saber, mas também a força, a luz e o amor, que são, em essência, sinônimos. Esses elementos estão latentes em cada um de nós, aguardando que a mente libere o coração, o verdadeiro portal para encontrarmos o paraíso dentro de nós e manifestá-lo ao nosso redor. Essa é uma visão simples, que não fere nenhuma crença religiosa e, ao contrário, está profundamente fundamentada na própria Bíblia e nos ensinamentos de Jesus. O pecado, portanto, perde seu sentido punitivo, bastando que nossa mente se disponha a permitir o livre fluir dos bons sentimentos, de forma cada vez mais incondicional. O ego é o senhor das condições, e o amor, a chave da libertação. Assim, fica claro que nem o sofrimento, nem a culpa, nem o castigo nos conduzem ao céu. Somente o amor liberta. Somente a compreensão da nossa verdadeira essência pode nos reconectar a Deus e ao seu reino absoluto de perfeição, as chamadas dimensões superiores do existir. Apesar do teor filosófico e até religioso deste artigo, faço ao final uma observação que se refere à base mais técnica e científica dos meus estudos, e que pode resolver questões polêmicas que ainda hoje distanciam a ciência das ideologias espiritualistas, religiosas e filosóficas. A questão seria: por qual princípio poderíamos entender essa grade mental e como a fluidez de energia que flui de nossa essência poderia causar desassociação ou até retenção ou bloqueio? A compreensão natural e, ao mesmo tempo, científica deste processo está na minha descoberta do que seria a gravidade, explicada parcialmente no artigo anterior, postado na forma de um vídeo neste canal e intitulado A Unidade Universal. Neste artigo, revelo essa descoberta e menciono que a gravidade é um campo eletrostático, onde a polaridade de carga gerada entre corpos ou camadas faz a energia fluir ou repelir. Aqui não vou detalhar este processo, porque a ciência já estuda não só os princípios da energia eletrostática, como também a natureza do campo eletrostático, já igualmente analisado. No entanto, comento que, em minhas pesquisas e estudos, consegui ligar o princípio do campo eletrostático com a própria estrutura do planeta. Isso me levou a descobrir que a gravidade é exatamente o campo gerado devido à polaridade entre o núcleo da Terra e a camada exterior do planeta, que seria a chamada ionosfera. Essa descoberta, no entanto, me levou a compreender que este princípio rege não só a estrutura planetária, mas se estende ao universo como um todo. Aplicando a realidade atômica e quântica, temos no princípio eletrostático gravitacional a sua conexão. Apenas fiz este adendo de cunho mais científico porque falei sobre fluidez de energia, vibração e campo de interferência. Logo, sendo a gravidade um princípio que rege todo o universo, ela rege igualmente princípios que, inclusive, são atribuídos à metafísica, mas que por falta ainda de instrumentação capaz de medir tais realidades são ainda misteriosas, ou atribuídas a ideias fantasiosas. Mas garanto que, estudando o próprio corpo físico e até mesmo a estrutura do aparelhamento cerebral e neural presente no corpo humano, o princípio da gravitação poderá ser identificado, inclusive nos neurônios e em seu processo de sinapse. No que tange ao universo quântico, a gravitação será por mim melhor detalhada em artigos posteriores, porque como se trata de um princípio universal, podemos aplicá-lo a praticamente todas as áreas da ciência, e onde mostrarei a maioria das correlações e ligações naturais entre elas. Assim, a própria metafísica se interligará ao princípio do metalismo e, por consequência, à realidade espiritual. Jorge F. G. Marques. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber notificações sobre novos conteúdos. Namastê!